É hora de acender as luzes. Por quê? Porque está chegando o Natal. Natal tem tudo a ver com luz acesa, não tem? O que você acha? Não tem? De onde será que veio essa ideia de acender luz nessa época do ano? Essa semana eu recebi um vídeo lá, eu não, né? Eu vi um vídeo que estava lá circulando no Facebook, e aí e até uma pessoa da igreja que compartilhou, e eu fui lá e dei um play lá, fui assistir. É uma entrevista da Elke Maravilha, a saudosa, né, Elke Maravilha, e ela estava falando sobre alguns assuntos, e de repente alguém tocou no assunto do Natal. Não sei se você já assistiu. Quem já viu isso? Alguém viu? A Débora assistiu. Não estou sozinho então aqui, né? Tá a Débora. Ninguém mais viu? Ninguém mais viu? Tá, deixa eu explicar um pouquinho então o que acontece no vídeo. Alguém fala do Natal, e aí ela fala, não. Ela foi explicar, porque ela é de origem, né? Ela tem bom, os pais delas vêm lá do norte da Europa, né? O Tiago conhece lá, né, Tiago? Teve por ali, lá no norte, lá, Escandinávia, ali, e Dinamarca, aqueles países lá de cima, de onde veio toda aquela cultura viking. E ela veio de lá, né? E ela fala então, não, Natal não tem nada a ver com Jesus. Não sei por que esses cristãos ficam querendo se apropriar do Natal. O Natal não é deles. Deixa eu falar para vocês como é que começou o Natal. Qual é a origem, qual é a verdadeira origem do Natal? Aí ela começa a dizer, bom, o Natal, né, lá naquela região, naqueles países onde faz muito frio. E eles diziam assim, que as pessoas tinham muito medo desse período do ano. Era um período assustador, porque era muito frio. Muito frio. E eles tinham que guardar comida, porque não tinha de onde tirar comida. Então eles se preparavam para isso. E tudo morria, todas as vegetações morriam, porque era muito frio. E as pessoas ficavam trancadas, sozinhas, com medo de sair. E é nesse momento que surgia tudo que existe de ruim. Tudo que era bom ficava ruim. A alegria, então, se transformava em tristeza. Havia uma mudança de clima, né? Então, o inverno, quando ele vinha chegando, ele trazia consigo uma mudança de ambiente. Eram as trevas chegando, e eles ficavam com medo das trevas. Então existia uma árvore que era o pinheiro, e eles então acendiam as velas, as luzes do pinheiro. O pinheiro não morria, continuava verde, e aí eles então, ao acender as luzes, na época mais escura, fria do ano, então eles faziam aqueles movimentos, e eles oravam para que as trevas fossem transformadas em luz, a tristeza fosse transformada em alegria. É assim que ela fala. Se você depois ver, você vai ver que é mais ou menos isso que ela diz lá. Esse é o espírito do Natal. Foi daí que surgiu. Não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com Jesus. Será? O que vocês acham? A gente ouve falar muito disso, né? Aí é engraçado que esse vídeo, que eu já tinha visto em outros anos, nessa época do ano sempre está circulando, o povo sempre está compartilhando. Tanta gente inteligente compartilhando, dizendo, Natal não é dos cristãos, o Natal não tem nada a ver com Jesus. Esquece isso, Natal é nosso. O Natal tem a ver com a esperança humana, de que as luzes vão ser acesas, e de que a tristeza vai ser transformada em alegria, e de que o luto vai ser transformado em festa. Enfim, essa é a nossa esperança. Não tem nada a ver com o Natal. Esquece isso. E as pessoas, né, normalmente nessa época do ano, elas estão por aí falando novamente isso. Aí você olha, né, eu faço um desafio para você. Daqui para o final do ano, você procurar, né, em todos os lugares em que estão os lugares enfeitados para o Natal, sabe? Shopping centers, repartições públicas, né? Esses lugares, as praças, Ibirapuera. Né? O Ibirapuera é a nossa árvore, né? A árvore está lá no Ibirapuera, todo mundo vai para o Ibirapuera. A Paulista. Eu desafio você a encontrar isso aqui, ó, um pingo, né? Uma gota, um ponto, uma vírgula a respeito de Jesus no Natal. Você não vai achar. Não tem.
E quando você começa, é engraçado isso, né? E quando você vai falar de Jesus no Natal, as pessoas ficam até bravas. Ô, para aí, cara. Não vem com esse papo religioso. Natal não tem nada a ver com religião. Esquece, não tem nada a ver com religião. E aí tem alguns crentes, né, alguns irmãos que ficam falando, é isso mesmo, Jesus não nasceu em dia 25 de dezembro, Jesus não tem nada a ver com o Natal, é uma festa pagã, para com isso, não tem nada a ver, vamos parar de, Natal não tem nada a ver com Jesus. E a gente vai percebendo a cada ano, né, cada ano que passa, fica mais difícil encontrar Jesus no Natal na nossa cultura. Não é verdade? O que vocês acham? Não está assim? Mas será que a El Que Maravilha está certa? Será que essa festa realmente não tem nada a ver? Essa festa em que se celebra o acendimento das luzes. Para que essa luz brilhe onde? No período mais escuro e frio do ano. Para que a luz acesa, ela ilumine as mais densas trevas da nossa vida. Isso não tem nada a ver com Jesus. Será que não? Talvez o que a El Que Maravilha ela não sabia, né, naquele momento, não sei se ela descobriu depois. E a maioria dessas pessoas que elas ficam dizendo essas mesmas coisas, o problema delas é que da El Que, talvez, né, é que ela não estava lá com os antepassados dela, os pais dela. No momento em que os pais lá atrás, né, século XVI, XVII, XVIII, entraram em contato, ou até mesmo antes, né, entraram em contato com o capítulo 1 de João. E eles começaram a ler essas palavras. E eles começaram a comparar o que existe nessas palavras com aquela festa que eles celebravam, né, há tanto tempo. E eles começaram a enxergar, peraí, parece que está tudo relacionado, né? Eu vou convidar você a abrir em João, capítulo 1. Nós vamos ler, né? E eu convido você a confrontar aí o seu coração, porque o seu coração vai dizer, você já vai ler isso de novo. Você já leu isso tantas vezes, você já ouviu disso tantas vezes. Mas eu quero incentivar você a abrir a sua Bíblia, Evangelho segundo João, no capítulo 1, e se preparar para esse encontro com a luz de Deus. Antes da gente ler, vamos fazer mais uma oração. Vamos orar juntos, irmãos. No princípio era aquele que é a palavra, diz a palavra do Senhor. Mas a gente não consegue entender isso direito se o Espírito Santo não nos ajudar. Por isso vamos orar. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas. A gente não entende isso direito se a gente lê só com a mente, né? Não dá. Todo o nosso ser precisa estar ligado. Por isso agora, vamos pedir para o Espírito Santo ajudar nessa tarefa agora de ouvirmos a voz do Senhor. Pede agora para Deus, fala comigo, Senhor. Fala comigo. Revela a Tua vontade, revela a Tua palavra. Fala assim, o meu coração está aberto para ouvir. Os ouvidos do meu coração estão abertos para ouvir a Tua palavra. Senhor, nós estamos aqui, Pai, mais uma vez e clamamos, no momento em que nós abrimos a Escritura, no momento, Pai, em que nós nos aproximamos da Tua palavra. Fala conosco, Deus. Apesar de mim, apesar das nossas limitações, Senhor, fala conosco. Venha de encontro, Senhor, às nossas necessidades. É o que eu peço, é o que nós pedimos. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém. No princípio, eu estou com a NVI aqui, tá? Talvez você tenha aí uma outra versão, mas eu vou ler aqui na NVI. No princípio, era aquele que é a palavra.
No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas. E as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, e nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que estava junto do Pai, o tornou conhecido. Até aqui, irmãos. É um desafio tão grande, né? A gente lê esse trechinho, esse prólogo, né? A introdução ao Evangelho de João. Você já deve ter entendido, né? A diferença que existe entre esse evangelho e os outros três, né? Mateus, Marcos e Lucas. Aí o apóstolo João, então, ele vai escrever o evangelho. E ele tem um objetivo específico. Claro, a gente percebe isso desde o primeiro versículo até o último versículo. A gente percebe isso em todas as páginas. Ele está dizendo: Jesus é Deus. Jesus, o Nazareno, Jesus, filho de Maria, é Deus. E você precisa crer nisso. Porque se você não crer que Ele é Deus, não adianta crer nele. Se Ele é só mais um homem, não adianta crer nele. Jesus é Deus. Então Ele tem esse propósito de mostrar. E Ele começa aqui no primeiro capítulo. E Ele usa, né, muitos acreditam que ser, né, esses primeiros versículos que a gente leu, um hino que a igreja cantava naquela época, no começo. No princípio é aquele que é a palavra. Algumas versões está aí verbo, né? Mas a gente já sabe que isso tudo é tradução de uma palavra grega, logos. No princípio era o logos. Os gnósticos entendiam bem o que era, que representava o conceito, né? O significado dessa palavra, o que é logos. Eles sabiam bem. Para os gregos, logos era o princípio que originou todos os movimentos da realidade. Eles achavam isso. Logos é aquilo, se a gente pode dizer, que deu origem a tudo. E é aquilo que dá sentido. É aquilo que dá sentido à vida. A partir do logos, né? E ele coloca ordem na vida, e a partir do logos a gente entende tudo. E tudo vem do logos.
daquele princípio que começou tudo, é o motor que ninguém precisou mover. Ele começou todas as coisas, ele começou a movimentar tudo. Os gnósticos, eles entendiam do Logos. E aí João começa dizendo, e ele lembra, né? Ele faz uma relação com o primeiro capítulo de Gênesis. No princípio tem a ver com antes da criação. Pensa assim, antes que todas as coisas fossem criadas. No princípio, Deus era, né? Lá em Gênesis no capítulo 1, no princípio, Deus apenas. No princípio, Deus. No princípio, Deus criou. No princípio, Deus criou céus e terra. No princípio, Deus era. No princípio, Deus cria. No princípio, era o Logos, ele diz. Tá certo? O Logos estava com Deus. Existe então aqui, ele pontuou uma relação, uma distinção. O Logos estava com. O Verbo, aquele que é a palavra, estava com Deus, ou seja, eles são distintos. No entanto, era Deus. Não era um Deus, como alguns dizem. Não, era Deus. Mesma essência, né? Da mesma natureza. Substância, né? O que os pais da igreja diziam. Mesma substância, mas são pessoas distintas. E ele começa a desenvolver. Ele estava com Deus lá no princípio. Relação, distinção. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. De quem? Do Logos. Foi ele que criou todas as coisas. Gente, tudo bem, você já leu isso muitas vezes, mas pensa, tenta dar profundidade a isso. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. O que são todas as coisas, gente? Você já criou alguma coisa? Quem já criou alguma coisa aqui? Não? Karen, você já criou alguma coisa? Já criou, né? A Karen é criativa, ela cria. Mas você já criou alguma coisa? Já? Não é? E você olha para a sua criação, como é que é? O que você sente? Fui eu que fiz. Sabe aquilo? Fui eu que fiz isso. Eu fiz. Minha obra. A gente não é lá muita coisa, mas quando a gente faz algo, né? Eu quando olho, nossa, fui eu que fiz isso. Que legal. É ou não é? O Logos criou todas as coisas. Ele tem essa relação. O Logos se relaciona com todas as coisas, todas as culturas, de todos os tempos, todos os lugares do mundo, sabe? Todas as coisas, todo o universo, ele criou todas as coisas, ele se relaciona com todas as coisas, como aquele que deu origem a todas as coisas, como aquele que gerou, aquele que deu origem a todas as coisas e criou todas as coisas. Gerou não, gerou é depois. Ele criou todas as coisas, e ele se relaciona como aquele que cria, e quem cria desenvolve uma relação com aquilo que criou. Não é verdade? Eu penso assim, em filhos, né? Eu sei que é diferente, né? Os pais, um casal, e se relaciona com amor, e daqui a pouco tem lá um filho, 2 filhos, e aí você educa esses filhos, e você cria esses filhos, e você desenvolve ali toda aquela expectativa em relação a tudo aquilo que foi colocado ali, não é verdade? Os pais que educam anos a fio, educando e cuidando, noites em claro e muita preocupação, e você coloca ali tudo no seu filho, e você é o seu trabalho ali, né? Tem tanto de vocês ali, dos pais nos filhos, e existe toda aquela expectativa em relação ao que o filho vai se tornar, o que ele vai ser, o que ele vai fazer. É uma comparação, eu sei, está muito distante, mas pensa nisso. Jesus, o Logos, Deus, o Logos, criou todas as coisas. E Ele ama aquilo que Ele criou.
É isso que a gente percebe lá em Gênesis. Ele ama, ele se satisfaz com a sua criação. É tudo tão perfeito, tão bonito. Tudo dá tanto prazer a ele. É tudo tão bom. Tudo tão bom. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada. Sem ele ninguém se tornou, ninguém fez. Sem ele não há nada. Sem ele ninguém há, ninguém existe, ninguém faz. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. É um outro conceito, Um outro conceito. Ele usa aqui o termo zoe, vida que não morre, vida autovivente. Vida que vive sem precisar ser colocado em vida. Vida permanente. Nele, o Criador, estava a vida. A vida que não morre. E essa vida era a luz dos homens. Essa vida era a luz dos homens. E o que aconteceu conosco, irmãos? E as nossas trevas? Ele está dizendo aqui: a luz brilha nas trevas. As trevas, elas não derrotam a luz. Relato da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra sem forma, vazia. Disse Deus: haja luz. Disse Deus: haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. A luz brilha nas trevas. A luz brilha nas trevas. As trevas não conseguem derrotar a luz. Essa luz é a vida. É a vida que não morre. Essa vida que não morre deu origem a todas as coisas. Criou todas as coisas. Aí surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele os homens crescem, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Ele não era a luz, mas ele veio como testemunha da luz, porque estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Todos os homens. Todos os homens. Não é só os homens cristãos, as pessoas cristãs. Não é luz para os judeus e para os descendentes da etnia judaica ou israelita. É a luz que ilumina todos os homens. O Logos, aquele que é a palavra. João não era a luz. Ele sabia disso. João sabia, ele não é. Não importa o que ele fizesse, ele não era a luz. Ele veio para testemunhar. O que é testemunhar, gente? Ele presenciou o acontecimento. Ele estava lá. Ele viu. Ele viu. Ele viu a luz. Sabe o que é legal na luz? A gente não olha, A gente não fica olhando para a luz. Já percebeu isso? Ela não existe para isso. Se a gente ficar fazendo isso, a gente vai ter um problema. Eu estou enxergando um monte de bola agora aqui, porque eu estou olhando para a luz.
A luz não existe. Não tem a ver com a natureza da luz. Eu não tenho que ficar olhando para a luz. A luz, ela faz com que a gente enxergue tudo. Agora está cheio de mancha aqui, não estou enxergando, mas a luz ela serve para que a gente enxergue todas as coisas, para que a gente perceba o que está acontecendo à nossa volta. O que acontece no escuro? Qual o resultado? Quais as consequências de quem está no escuro, gente? A gente fica desorientado, a gente não sabe para onde ir, a gente não enxerga lá na frente, né? A gente não consegue olhar para frente, para o futuro e enxergar nada. Tudo está escuro, então eu não posso ir para frente. Eu também não posso ir para trás, eu não enxergo nada lá atrás, eu não entendo a minha vida, eu não entendo o que aconteceu. Eu não posso olhar para o lado, né, o que está acontecendo, entender o que se passa à minha volta. Não dá para fazer isso. No escuro a gente fica perdido. No escuro a gente é assaltado mesmo por toda sorte daqueles piores sentimentos que a gente pode vivenciar. Sabe, o medo, o pavor. No escuro a gente é tomado, assaltado por isso mesmo. A gente fica tão perdido. E a gente fica tentando acender as luzes. E a nossa luta é essa, né? Até hoje, as pessoas ficam tentando acender as luzes. João falou, eu não sou luz. Eu não sou luz. Apesar de toda a expectativa, né? Porque toda a nação de Israel havia passado 400 anos esperando o oráculo de Deus, né? A fala de Deus, a presença de Deus no povo. E de repente, depois de 400 anos, depois de um longo período de trevas, depois de um longo período de silêncio, de repente, a voz clamou no deserto, era João. E João, ele começou a anunciar, e ele começou a dizer, arrependam-se que o reino está próximo, o reino vem. Arrependam-se que a luz está chegando. Arrependam-se que a luz está chegando. E João, e ele começou a falar no deserto. Irmãos, o povo, todo o povo de Israel ia para encontrar com João. Os mais ricos, né? Todos os sacerdotes, eles iam, porque João, ele tinha algo diferente. Mas ele começou a dizer, gente, não sou eu não sou a luz. Eu não sou a luz, eu vim para preparar o caminho, porque está chegando a luz. Está chegando ao mundo a verdadeira luz. Essa luz vai iluminar a todos os homens, todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo. O mundo, sua criação. Ele criou esse mundo, criou com amor, com zelo, né? A gente leu lá no começo do culto aquele trechinho lá de Isaías, né? Capítulo 6, 9 de Isaías, e ele fala que é o zelo do Senhor que vai fazer isso. É o zelo do Senhor que vai nos dar um menino, um filho. É o zelo do Senhor que faz. Porque Ele criou todas essas coisas, esse mundo. Então, Ele estava nesse mundo. Ele estava nesse mundo. O mundo que Ele criou, a sua obra-prima. Quando ele fala de mundo, ele fala ele fala do lugar, ele fala das pessoas, ele fala da vida, a vida vivida aqui desse lado. Aquele que é a palavra estava no mundo. O Logos que criou estava no mundo. O princípio da vida estava no mundo. A verdadeira vida que não morre, a verdadeira vida eterna estava no mundo. Ele veio para o que era seu. A verdadeira vida estava no mundo. O mundo que foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. O mundo não o reconheceu. Foram eles que não reconheceram, eu reconheci. Isso é uma palavra dirigida aos judeus. Foram os judeus. Não é, gente. Não é, não. Esse evangelho foi escrito para o mundo.
O mundo criado pelo Logos, o mundo formado pelo Logos, o mundo amado pelo Logos, né? Esse mundo, cosmo. É Jesus que vai dizer, Deus amou o mundo de tal maneira, lá no capítulo 3, aqui mesmo nesse evangelho. Deus amou o mundo que Ele enviou o Filho. Esse mundo que foi criado, que Ele ama. É todo o mundo, gente, são todas as pessoas. E está dizendo aqui que essas pessoas não o reconheceram. O próprio Criador, quando entre nós, não o reconheceram. Você já passou por isso? Você já foi ignorado, né, por alguém? Já sentiu isso na pele? Já foi na direção de alguém, certo de que essa pessoa, que vocês se conhecem, e você vai naquela direção, certo de que aquela pessoa nutre por você respeito, carinho, que a pessoa se preocupa, ela se importa com você, e você vai na direção, e essa pessoa não te reconhece, ela passa batido. O Criador de tudo, Ele veio para o seu mundo, Ele estava entre nós, mas o seu mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, relação de proximidade, essa relação de posse mesmo. Ele veio para a sua propriedade, Ele veio para o seu mundo, o mundo que Ele criou, e Ele não foi reconhecido pelo mundo. As pessoas, elas ficam dizendo, né, e a gente está terminando assim, eu queria que a gente abrisse o nosso coração para isso, irmãos. As pessoas que vão assistir lá depois, as pessoas com quem a gente vai conversar, e que elas não entendem direito isso. Jesus, Ele veio para os seus. Jesus veio para os seus. E os seus não o reconheceram. Eles não o reconheceram. O mundo não o reconheceu. É sinal de desprezo. A verdadeira luz que ilumina todo homem veio ao mundo. A luz verdadeira, não as outras que apagam. A verdadeira luz. Não as outras pessoas que dizem a respeito da luz, não, mas a luz verdadeira veio ao mundo. A luz que vive, ela veio ao mundo. E ela veio para iluminar todos os homens. Ela veio para dar sentido à nossa vida. Ela veio para iluminar a nossa existência. A luz veio sobre nós. Eles não o reconheceram, o seu mundo não o reconheceu. Ele veio porque era seu, mas os seus não o receberam. Não reconheceu, não o recebeu. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, Ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os que eram seus, a sua possessão, Ele não foi reconhecido. Jesus veio para o mundo. As pessoas ficam dizendo, se Deus tivesse vindo, Ele tinha resolvido todos os problemas. Se Deus realmente tivesse vindo, se Jesus realmente fosse Deus, o mundo era um outro lugar. A vida era uma outra coisa. O problema é que Ele veio, mas Ele não foi reconhecido em primeiro lugar. Eles olhavam para Jesus, as pessoas olhavam para Jesus e não enxergavam o Logos ali, Deus ali, não enxergavam. E mais, eles não o receberam, o mundo não o recebeu. É uma pena. O mundo que clama, o mundo que geme nas trevas, o mundo que geme de dor, o mundo que geme de dor, não reconheceu a luz e não recebeu a luz. Ele veio para o seu mundo, mas Ele não foi reconhecido. Mas todos aqueles que
No entanto, contudo, porém, todas aquelas pessoas que o receberam, receberam o direito de se tornar filhos de Deus. Amém, irmãos? A gente vai participar da ceia agora. Pensei que todo mundo fosse filho de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós. Versículo 14: vimos a sua glória, glória como do unigênito de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. O Logos se tornou gente, o Logos se tornou carne, viveu entre nós. Essa palavra viveu aqui habitou, mas ela tem a ver com morar na tenda, né? Tem a ver com a palavra tabernáculo, tenda. Ele habitou entre nós. Aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós, e nós vimos a sua glória. E quando a gente olhava para ele, e quando a gente começou a olhar para ele, para aquele homem de Nazaré, o filho da Maria, aquele homem, o filho do carpinteiro, quando nós olhávamos para ele, nós identificamos a glória como do único Filho de Deus, o unigênito de Deus, o unigênito que veio do Pai. Ele veio cheio de graça e de verdade. Este é aquele de quem eu falei, disse João, aquele que vem depois de mim e que é anterior a mim, é maior do que eu. Todos recebemos da sua plenitude. No versículo 18, porque ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, o único Filho que está junto ao Pai. Eu pergunto para você, você é filho de Deus? Deus só tem um filho. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais se aproximou dele. Ninguém jamais o tocou. O Logos é o único Filho. A questão é que esse Logos veio viver conosco. Ele veio viver com você. Ele veio viver com você. Ele veio viver com você. Você fica pensando assim, onde é que eu vou encontrar Deus? Onde é que eu vou encontrar Deus? Como é que eu acho Deus? No meio da minha luta, do meu sofrimento, dos meus problemas, onde é que eu vou encontrar com Deus? Ele está no meio de nós. O Verbo se fez carne. Aquele que é a palavra se fez carne. Habitou entre nós. Ninguém jamais havia presenciado, ninguém jamais tinha tocado, ninguém jamais havia visto o Pai. O Filho unigênito, o único Filho da mesma natureza, o único que é da mesma essência, natureza, substância, ele veio revelar o Pai. Ele veio revelar o Pai. O problema é que ele não foi reconhecido. O problema é que as pessoas acham que ele é pouca coisa.
O problema é que esse movimento, na medida em que ele se esvazia, na medida em que ele fica pequeno, na medida em que o Deus que tudo cria fica pequeno na cruz do Calvário, ninguém quer olhar para Ele. Ninguém quer olhar para Ele. As pessoas querem tirar Jesus do Natal porque Ele não é importante. As pessoas preferem, né, ficar falando lá do Papai Noel, né? E tanta gente hoje em dia que diz, eu voltei a acreditar no Papai Noel e pensa que isso é uma coisa boa. Não, o Papai Noel é legal. Eu acredito no Papai Noel. As pessoas se apegam a qualquer faísquinha, né? E elas dizem, isso está me iluminando. Papai Noel fica olhando para mim, e se eu for bonzinho o ano inteiro, ele vai me dar um bom presente. Se eu for bonzinho o ano inteiro, Papai Noel vai me ajudar. Porque ele é o pai que está me olhando e ele vai me recompensar, porque eu tenho sido bom, que eu tenho sido justo, que eu tenho sido legal. E as pessoas estão virando seus rostos para Jesus. Gente, eu quero convidar você, né, a escancarar o seu coração agora. Escancar o seu coração. Todos aqueles que receberam, todos aqueles que o receberam, todos aqueles que o acolheram, porque Ele veio morar conosco, Ele veio habitar conosco, Ele veio tabernacular conosco, no nosso movimento aqui, na nossa vida. O Logos veio estar conosco. Essa mensagem é a mensagem surpreendente. Ela se tornou carne, ela se tornou gente, ela se tornou carne lá naquele casamento, Caná da Galileia, se tornou carne lá diante do poço de Betesda, aquele paralítico. A palavra se torna carne, ela se torna carne para aquele cego. A palavra vai se tornando carne, e João vai mostrando isso. Carne, Deus entre nós, Deus gente, Ele se fez como um de nós, Ele habitou entre nós. E João fala, Ele chorou, Ele suou, Ele dormiu conosco, Ele esteve conosco o tempo todo. Eu me dobrei sobre Ele. Deus entre nós. Olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus e se arrependam, abram o seu coração, porque no momento em que você olha para Jesus, entendendo quem Ele é o teu Criador, quando você olha para Ele e enxerga toda a graça, toda a verdade, então algo acontece de maravilhoso, você renasce como um filho de Deus. Paulo fala que é um filho como se adotado, mas agora você faz parte de uma nova família, Natal é isso, irmãos. Deus acendeu a luz sobre nós. Eu sei que no Natal a gente fica muito apreensivo, né? Lá em casa, depois de 2012, nunca mais o Natal vai ser a mesma coisa, porque lá está faltando a minha irmã, e a gente se reúne ali, cadê a Cris? Ela não está aqui mais no Natal. Parece que no Natal a gente lembra de tudo isso, né? De problemas na família, dos nossos dilemas. Parece que no Natal tudo fica maior, as trevas vão crescendo, né? Mas eu quero incentivar você hoje aqui, nessa manhã. Deixa a luz do Senhor. Jesus é a luz de Deus. Ele não precisa acender nada, Ele não precisa mandar anjo, Ele não precisa mandar mais ninguém. Ele enviou Jesus, Jesus, o homem de Nazaré. O Verbo, Deus que se fez gente, esteve entre nós, andou conosco, comeu conosco, Ele esteve conosco, nós o vimos. Ele era cheio de graça, Ele era cheio de verdade, Ele não era um homem comum, Ele não era gente como eu, como você. Nós não somos a luz, Ele é a luz, Ele é a luz, Ele é a luz. Eu quero convidar você nessa manhã, a se aproximar da mesa do Senhor, Amém, gente? Coloca isso no seu coração. A gente vai, né, na medida que a gente se aproxima da mesa, cantando, né, com o pessoal aqui, a respeito do nosso Senhor Jesus, o Rei da Glória. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é o nosso soberano. Ele, vestido de glória, Ele desceu da glória, esteve entre nós e viveu entre nós. Se fez pequeno. E quando
quando a gente olha para esse pequeno Jesus de Nazaré e percebe nele o nosso Logos, Criador, a palavra que se faz carne, a gente se vê dentro da família de Deus. Amém, gente? Se você é crente em Jesus, você está convidado a vir. Daqui para minha direita, para minha esquerda, você pega um pedacinho de pão e você pega um cálice, volta para o seu lugar, a gente vai participar juntos. Sejam bem-vindos os filhos do Senhor, todos os que o receberam. Ele veio para os que eram seus, ele veio para a sua propriedade, ele veio para o seu mundo, mas ele não foi reconhecido. Eles não o reconheceram e também não o receberam. Mas todos, qualquer homem, mulher, criança, jovem, preto, branco, amarelo, vermelho, pobre, rico, todos os que o receberem, eles recebem direito de se tornar filhos de Deus. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus, é Jesus, só Jesus. Em breve, o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará. Sim, Jesus voltará. Aleluia, irmãos. Glória
Glória a Deus. Glória a Deus. Sua vida, A beleza dessa mesa, mais espontânea. do significado dessa mesa. Está tudo contido aqui, né? O pão que representa o corpo do Senhor Jesus. Irmãos, é a presença dEle. O corpo dEle, a presença dEle entre nós. Tem gente que acha difícil entender isso, né? Tem gente que acha que algo acontece com o pão físico aqui, e quando eu como esse pão físico, e que se torna o corpo de Cristo, algo vai acontecer dentro de mim, e esse pão aqui físico vai mudar a minha constituição de alguma forma e vai me salvar, né? Tem gente que pensa isso, tem gente que não entende. Mas quando o Senhor Jesus, Ele levanta o pão, Ele fala, olha, esse agora é o meu pão. Quando você comer o pão, lembra de mim. Quando você comer o pão, olha para mim. Porque agora esse pão representa o meu corpo. O meu corpo partido por vocês. Por vocês, o meu corpo partido por vocês. Deus conosco. Deus entre nós. Deus comigo. Deus comigo. Então nesse Natal, gente, não vai dar ouvidos para o que estão dizendo aí. A gente vai começar a dizer para essas pessoas, você precisa recebê-lo. Você é dele. Você é dele. Você é criatura dele. Ele te criou. Receba o seu Senhor. Receba-o. Abra o seu coração para o Senhor. É Natal. É época de acender as luzes, porque o Senhor veio sobre nós. Amém, gente? Lá na sua casa, sabe? Vamos viver esse Natal. Essa luz que foi acesa, né? Por Deus, no nosso meio. Aí você pensa assim, mas tem hora que é tão difícil. Tem hora que é difícil. Tem hora que a gente é tomado, cercado pelas trevas de todos os lados. A gente até esquece que a gente é filho de Deus. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia aqui. A gente vai ler esse versículo. Não precisa abrir, eu vou ler e você presta atenção. É o mesmo João que escreveu o Evangelho na carta, a primeira carta de João. Ele diz assim, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. É por isso que o mundo não nos conhece. O mundo não nos conhece, porque também não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Somos filhos de Deus. Só que ainda não se manifestou o que havemos de ser. Às vezes fica difícil mesmo. Eu sou filho, mas às vezes parece que eu estou tão distante do meu Pai. Às vezes parece que Ele está tão longe. É a luz, né? Jesus dizendo para os discípulos assim, olha, a luz está aqui com vocês. Aproveita que é dia. Vai ficar de noite de novo. Eu vou me ausentar, né? Aproveita que é dia. E às vezes é tão difícil enfrentar tantas coisas em meio a tantas noites escuras da nossa alma que a gente vive, gente. Mas a palavra de Deus diz para mim, diz para você agora, olha o amor de Deus para comigo. Ele me tornou filho dele, eu sou filho dele. Só que ainda não se manifestou o que eu hei de me tornar, né? O que havemos de ser. Mas sabemos, olha só, mas eu sei, mas sabemos, mas eu sei que quando Ele se manifestar, quando a luz se manifestar, todos nós seremos semelhantes a Ele.
em toda a sua glória. Filhos sim, filhos de Deus, sentados na mesa divina, que emana a luz do universo, cheia de vida que não morre, vida que não acaba, cercado do amor, o amor que ama, o amor que ama e não deixa nada morrer, o amor que ama e que abraça tudo para si, não deixa escapar nada. A gente vai estar no meio dessa celebração, gente, coloca isso no seu coração. Natal é Deus conosco, Natal é Deus iluminando as nossas trevas, afastando todo medo, toda ansiedade, afasta todo medo, toda ansiedade. Deus comigo, e eu sou filho dele, porque eu de alguma forma acolhi o Senhor, o Logos, a palavra dentro do meu coração. Ele decidiu morar aqui comigo, ele decidiu morar entre nós, ele decidiu morar em mim, e agora eu aguardo a manifestação, porque o dia que Ele se manifestar, nós seremos então como Ele, né? Ainda não se manifestou o que nós havemos de ser, mas o dia que Ele se manifestar, aí tudo vai ser diferente. Amém, irmãos? É Natal o ano todo. Natal o ano todo. É Deus conosco o ano todo. Deus morando conosco o ano todo. Deus entre nós. Sem lágrimas, sem dor, sem sofrimento, sem tristeza, sem medo, sem ansiedade. É vida plena com o nosso Deus. Amém? Vamos acender as luzes da nossa casa e vamos dizer que Jesus é a luz que ilumina todos os homens, todas as pessoas, não importa a religião, não importa a religião, é para você também, Não foi só para os cristãos, Ele veio para todo mundo precisa se render a Jesus, todo mundo precisa se curvar a Jesus. Amém, gente? Porque Ele é a luz que veio iluminar todo mundo. Então fica de pé, é o Senhor Jesus. Ele falou, esse é o meu corpo, é a minha presença entre vocês, Cristo entre nós, né? Essa presença de Deus se manifesta na vida da igreja. Lembra disso também agora. Agradece a Deus aí no seu lugar, pelo pão, pela presença dEle, pela igreja que representa o corpo de Cristo na terra. Agradece a Deus agora. Senhor, obrigado. Nós te damos graças, Senhor, pelo pão. Obrigado pelo pão. Obrigado pelo teu corpo. Obrigado pela tua presença entre nós, Senhor. A tua presença muda tudo. A sua presença faz que todas as trevas saiam correndo. Elas são dissipadas. É a tua presença, Senhor, é a tua presença. O Senhor falou, façam isso em memória de mim. Então, com os olhos em Jesus, comamos todos juntos. A palavra de Deus diz que depois de haver ceado, Ele então levantou o cálice e Ele disse, esse cálice agora é o cálice que representa a nova aliança estabelecida com o meu sangue. Meu sangue derramado. O sangue derramado na cruz do Calvário, por amor de vocês. É o Deus, o Criador, que se fez carne para morrer. Olhem para Jesus agora. Olhem para Jesus. Em memória de mim, disse o Senhor. Bebamos todos juntos. Glória a Deus. Amém, Senhor.